Atenção para essa história. No final de semana, uma bebezinha morreu supostamente vítima de agressões dentro de casa. Essa é a bebezinha que morreu. Agora, Camila, a suspeita recai sobre os pais dessa criança. Muito boa tarde para você. Oi, Loares, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Se trata do Pedro Benjamin, de 1 ano e 9 meses, que tinha 1 ano e 9 meses apenas de vida. O pai foi preso, a mãe também chegou a ser presa, mas foi liberada em audiência de custódia. Para a gente fazer aí, ô Loares, voltar um pouquinho no tempo, esse caso de responsabilidade já está, aos conhecimentos do Conselho Tutelar desde março, porque na época o Conselho Tutelar foi acionado, encontrou esse bebê, o Pedro Benjamin, e a irmãzinha de 3 anos em casa e a mãe drogada, largada ali em cima da cama. Na época tinha alguns outros amigos dessa mãe ali na casa que estavam cuidando dessa criança. De todo jeito, essa conselheira tutelar ali da região viu essa situação e levou essas crianças para a avó paterna. Mas assim que essas crianças chegaram na casa da avó paterna, isso em março, a mãe chegou querendo quebrar o carro do Conselho Tutelar, mas dizendo que ela cuidava bem sim. Então essas duas crianças, o Pedro Benjamin e a irmãzinha, voltaram aos cuidados dessa mãe. No dia 3 de dezembro, Loares, recentemente, essa criança voltou a dar entrada em um hospital, levado também pela família. Na época, a mãe disse que o Pedro tinha algum tipo de doença. Naquela ocasião, ele não tinha machucados aparentes. Então, claro que não foi feito o flagrante aí de possível tortura na época pela Polícia Civil. Um corpo de delito foi feito e o laudo saiu só recentemente. E agora, no último sábado, mais um capítulo dessa situação, dessa tragédia. O Pedro Benjamin, essa criança de 1 ano e 9 meses, foi levado para o Hospital e Maternidade Célia Câmara pelo pai. Aí sim, com vários hematomas, fraturas também e desacordado. A equipe desconfiou das versões que o pai apresentava, dizendo que um guarda-roupa havia caído em cima da criança, depois ele falava que tinha deixado o Pedro cair, enfim, ele apresentou várias versões. Diante dessa situação, a Polícia Militar foi acionada e a Polícia Civil também, e esse homem foi preso em flagrante. Eu estou aqui com o delegado Rilmo Braga, que vai explicar um pouquinho mais dessa situação e de como a Polícia Civil atuou nesse caso. Muito obrigada pela sua participação. Rilmo, naquela ocasião, lá no dia 3 de dezembro, a polícia teve que fazer o corpo de delito porque não ficou evidente ali algum trauma, alguns ferimentos no Pedro Benjamin naquela época. Boa tarde para o senhor. Exatamente. Diferentemente do que ocorreu nesta ocasião, naquela data, apesar da criança ter algumas agressões, eram agressões compatíveis com um acidente doméstico. Nós não tínhamos indícios de maus tratos ou tortura, razão pela qual ele foi encaminhado ao IML, como já é de costume, e foi instaurado um procedimento denominado VPI, Verificação de Procedência de Informação, o qual estava em andamento na nossa Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e estava caminhando de forma avançada. Nós já tínhamos alguns contextos sendo apurados, troca de informações com o Conselho Tutelar já haviam sido realizadas, nós tínhamos também algumas testemunhas sendo intimadas, mas, lamentavelmente, o laudo ficando pronto e constatando essas lesões corporais, não houve tempo hábil para procedimentalizar um pedido de prisão, por exemplo, não é? Mas, no último sábado, na madrugada de sexta para sábado, ele então vai até esse pronto-socorro com a criança, aí sim com várias lesões, uma situação lamentável, bárbara mesmo, e os médicos, de forma muito perspicazes, aproveitamos para parabenizar o trabalho feito não só pelos médicos, mas pelos vigilantes, diagnosticaram que aquele cenário não era compatível desta feita com um acidente doméstico, acionaram a Polícia Militar, que realizou a condução para a nossa central de flagrante, sendo ele imediatamente autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado, não só homicídio qualificado, mas também majorado com pena de 2/3, podendo chegar a 50 anos de reclusão, e, infelizmente, em razão desse lamentável crime. Ele foi autuado, como ele já ostentava passagem pela polícia, o juiz decretou na custódia sua prisão preventiva e ele segue preso, diferentemente da mãe. Eles falaram com você, deram depoimento, o que eles alegaram? Ou continuaram inventando justificativas, falando de algumas situações que poderia ter ocasionado, tentando se livrar dessa culpa da morte dessa criança? Bom, o autuado em flagrante, o pai, ele alega alguns acidentes domésticos, que é algo razoavelmente natural em ocorrências desta natureza, mas desta feita tivemos a oportunidade de falar com o médico legista responsável. Aproveitamos também para parabenizar o trabalho célere e brilhante feito pelo IML,
que diagnostica, sem dúvida nenhuma, a existência de lesões incompatíveis com qualquer incidente doméstico e, sim, caracterizando fortemente maus tratos e tortura. A partir destas informações obtidas junto ao IML, deliberamos não só pela chancela da voz de prisão flagrancial ao pai, mas também realizamos contato com diversas viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, diversas diligências foram iniciadas e logramos êxito em localizá-la e ela também foi presa em flagrante porque, diga-se de passagem, nós tínhamos diligências incessantes e ininterruptas. O Poder Judiciário acabou não concordando com essa hipótese flagrancial, determinando a sua soltura, mas nada impede que, a partir de agora, seja avaliada a possibilidade de uma prisão preventiva ou temporária em desfavor desta mãe, que caracteristicamente está envolvida neste crime. Agora, delegado, Loares, pessoal de casa. Essa mãe, ela já não podia mais ter a guarda, ela já tinha perdido a guarda dos filhos, né, principalmente do Pedro Benjamin, de 1 ano e 9 meses. A guarda estava com a avó paterna. Então, agora fica esse questionamento do porquê que o Pedro estava com a mãe e com o pai e não com a avó paterna. Isso também é uma coisa a ser apurada. Essa avó, inclusive, pode ser também responsabilizada, já que ela tinha a guarda das crianças? Evidentemente que sim. A avó, depois da mãe, é a principal suspeita nesse momento, até porque, é importante que se diga, o Código Penal prevê uma extensão de responsabilidade penal para aquele que é o garantidor, ou seja, aquele que tem o dever legal. E é justamente o caso desta avó, não só por ser avó, mas por haver a guarda judicial. Ela era garantidora e tinha que evitar o resultado. E a partir do momento em que ela abre essa oportunidade para que esses criminosos matassem essa criança, claramente ela é suspeita e será investigada, podendo também, quem sabe, ser avaliada uma possibilidade de uma medida cautelar ou mesmo um decreto prisional. Agora, delegada, ali na casa, a conselheira tutelar disse que encontrou alguns itens, algumas agulhas. Há outra linha de investigação também sendo levada em consideração por vocês? Exatamente. Uma das conselheiras tutelares, que teve contato principalmente com a filha sobrevivente, narra algumas cenas delatadas pela criança que podem ser compatíveis com algum tipo de ritual satânico ou mesmo magia negra. Tudo isso será investigado, evidentemente, e a Polícia Civil, juntando todas essas informações, colheita de depoimentos, requisição de perícias pertinentes, com toda certeza, num prazo muito razoável, a Polícia Civil vai dar uma pronta resposta que a sociedade precisa e merece para um caso lamentável e bárbaro como esse, que não pode ficar impune. Agora, delegado, quem são essas pessoas? O pai e a mãe já eram conhecidos da polícia, usuários de drogas? Bom, a mãe ostentava passagem, conforme você mesmo disse, por posse de drogas para consumo pessoal, e o pai, inclusive, estava ostentando tornozeleira eletrônica por ter envolvimento em crime de roubo, ou seja, crime violento, acabou sendo solto. Inclusive, neste primeiro momento em que foi narrado ao Conselho Tutelar, sem conhecimento da Polícia Civil, este abandono, o pai estava preso. Então, esta informação é importante e tudo isso será apurado. A responsabilidade de todos que possam ter qualquer envolvimento com esse lamentável crime serão devidamente investigados. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Rimo Braga, Loares, eu volto com você. Lembrando que agora o inquérito passa a ser investigado pela Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. Eu volto com você. Aí, Camila, vem aquela história, né? A mãe perdeu a guarda da criança, né? Por tantos crimes, drogas, essa coisa toda. Passou para a avó, que não teve a responsabilidade de impedir que essa criança voltasse para os braços da mãe. Aí, junto ao pai também envolvido com o crime. Ou seja, infelizmente, a criança morreu. Agora, a gente vai continuar acompanhando essa história. Certamente vai sobrar, inclusive, para a avó também, que não cumpriu a confiança que a justiça deu e passou para ela. Obrigado, Camila. Obrigado pelas informações.